Fala aí galera, beleza? Quem tá falando é o Alif. Neste vídeo eu vou estar falando de uma notícia que abalou o mundo, pessoal, que foi a morte do Pelé, pessoal. Mas antes, pessoal, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, ativem o sininho para poder receber as notificações, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, pessoal. Bom, para começar eu vou começar falando um pouco da história dele, pessoal. O Edson Arantes do Nascimento nasceu no dia 23 de outubro do ano de 1940, na cidade dos Três Corações, e essa cidade fica lá em Minas Gerais. E ele tem o futebol, vamos assim dizer, né, o futebol no sangue, desde muito novo. Porque o pai dele, o Dondinho, ele era jogador de futebol. E o pai dele jogava no Atlético Mineiro e foi convocado para poder jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo do ano de 1950, que foi no Brasil. E aí, né, aquela Copa tinha um sistema diferente, não era igual a Copa que a gente conhece, que tipo assim, tinha a fase dos grupos, depois ia pro mata-mata. Aquela Copa era assim, acabava a fase dos grupos, os dois primeiros colocados avançavam, só que em vez de eles irem para as oitavas de final, eles iam para um outro grupo e os dois melhores avançavam. E aí o Brasil jogou, avançou, passou de fase e tal. E aí depois o Brasil chegou no último grupo, que era formado por Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. E o Brasil tinha ganhado da Espanha, tinha ganhado da Suécia de goleada, né? Um incrível 7-1. E aí no último jogo, qualquer resultado que desse, tipo assim, com gol, seja empate ou vitória para o Brasil ia se sagrar campeão da Copa. E aí chegou na hora do jogo, né? Brasil contra o Uruguai. E aí o Brasil tava ganhando de 1-0. E aí, do nada o Uruguai foi lá e empatou, 1-1. E aí teve outro jogador do Uruguai que chegou e fez mais um gol. Aí, ou seja, desempatou, né? Virada, 2-1 pro Uruguai e aí acabou o jogo. Brasil 1, Uruguai 2. E o Uruguai acabou ganhando aquela Copa. E aí, todos os brasileiros ficaram abalados, né? Até porque a Copa do Mundo foi no Brasil. Foi a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque não teve Copa do Mundo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acabou acontecendo? O pai do Pelé, né, o Dondinho, ele tinha ficado muito mal, tal, óbvio. E aí, o Pelé chegou pra ele quando criança e falou pra ele: ô pai, eu ainda vou ganhar uma Copa do Mundo pra você. E aí, o que acontece? O Pelé foi lá, ficou jogando e tal. E aí, o Pelé, ele foi jogar na base do time de Bauru, jogou bem lá e tal. E ele já havia sendo destaque em campeonatos infanto-juvenis, né? Em campeonatos para crianças. E aí o jornal local tava falando dele e tal. Até aí tudo bem, né? E aí ele acabou recebendo uma proposta para poder jogar no Clube Atlético de Bangu. E a mãe dele não aceitou, porque ela não queria que ele jogasse em cidade grande. E aí ele acabou recebendo uma proposta para poder jogar no Santos, né? Tentava fazer um teste para poder entrar para base do Santos. E aí a mãe dele não aceitou, porque ela não queria que ele virasse jogador de futebol. E aí conseguiram convencer a mãe dele e ele foi. Ele fez o teste e passou. E aí ele jogou na base e tal, e aí foi pro profissional. E aí no profissional ele começou a jogar bem e tal. E aí no ano de 1957 ele foi convocado pela seleção brasileira. E aí ele jogou uns amistosos e tal. E aí no ano de 1958 ia rolar a Copa do Mundo que ia ser na Suécia. E ele ficou na lista dos convocados. E aí ele jogou lá e tal. O primeiro gol dele foi contra o País de Gales. No jogo contra o País de Gales nas quartas de final. Aí na semifinal o Brasil jogou contra a França, fez 5-2. E o Pelé fez 3 gols naquela partida. E aí na final contra a Suécia também foi 5-2. E o Pelé fez 2 gols naquela partida. E o Brasil acabou se sagrando campeão da Copa. Aí beleza.
Aí chegou tal, ele fez mais alguns joguinhos e tal. E aí, no ano de 1962, teve a Copa do Mundo que ia ser no Chile. E aí ele foi convocado. E aí nos primeiros jogos do Brasil, ele acabou se machucando. E aí ele foi cortado da seleção. E quem acabou assumindo a responsabilidade da seleção foi o companheiro dele, que era o Garrincha. Fazia dupla com ele. E aí o artilheiro daquela Copa acabou sendo o Garrincha. E o Brasil ganhou aquela Copa. Em cima da Tchecoslováquia. E aí no mesmo ano, naquele mesmo ano, o Santos, ele pelo Santos, né? Jogou e tal, e o Santos naquele ano foi campeão da Libertadores. É a primeira vez na história do Santos que o Santos ganhou a Libertadores. E aí, o Santos ganhou em cima do Peñarol, que tinha sido o primeiro campeão da história da Libertadores, né? E aí, o Santos, né, ficou classificado para o Mundial de Clubes. E aí, na final, o Santos jogou contra o Benfica. A primeira final foi 3-2 para o Santos e a segunda foi 5-2 para o Santos. Com o Pelé fazendo 2 gols no primeiro jogo e no segundo jogo ele fez 3 gols. E aí no ano seguinte, no ano de 1963, o Santos jogou ele de novo com o Santos. Tava jogando e tal, e aí naquele mesmo ano o Santos foi novamente campeão da Libertadores, só que dessa vez em cima do Boca Juniors. Foi acho que um gol do Pelé e um gol do Coutinho. E pro Boca foi um gol do São Felipe. Só que dessa vez o Santos se classificou e foi jogar o Mundial. E o Santos jogou contra o Milan, da Itália. Só que dessa vez foi mais difícil para o Santos, porque no primeiro jogo foi 4-2 para o Milan e foram 2 gols só do Pelé. Já no segundo jogo foi 4-2 para o Santos, com 2 gols do Pelé também. E aí teve um negócio que naquela época não tinha a disputa dos pênaltis, aí foi pro negócio que eles chamaram de jogo do desempate. E aí foi 1-0 pro Santos, com o Dalmo marcando de pênalti. E aí o Santos acabou sendo campeão do Mundial de Clubes daquele ano, né? 2 vezes seguidas bicampeão. E aí, no ano de 1966, teve a Copa do Mundo do ano de 1966, que foi na Inglaterra. E aí o Pelé foi convocado. E o Brasil também não jogou muito bem naquela Copa. O Brasil caiu num grupo que era formado por Brasil, Portugal, Hungria e Bulgária. O Brasil tinha ganhado da Bulgária pelo placar de 2-0. E o Pelé já tinha, vamos assim dizer, apanhado um pouco. E aí, depois, a Hungria meteu 3-1 no Brasil. E aí, teve o jogo contra Portugal, que também foi 3-1 pro Brasil. Nesse jogo, Portugal, um zagueiro de Portugal pegou e acabou dando uma entrada no Pelé que acabou machucando muito ele. E aí ele ficou com as pernas quebradas e tal. Ele ficou machucado. E aí o Brasil acabou sendo eliminado daquela Copa. E aí ele falou numa entrevista que nunca mais ia jogar pela seleção. E aí no ano de 1969, ele jogando pelo Santos, teve uma excursão que o Santos fez na África. E naquela época tava rolando uma guerra num local, lá da Nigéria. E aí o Santos chegando lá, ouvi a notícia, né, lá, né, no caso, que o Santos tava indo jogar lá. E aí as autoridades pediram cessar fogo só para poder ver o Santos jogar. E aí o Santos jogou e tal, e ganhou pelo placar de 2-1. E aí essa história é contada até hoje, principalmente por torcedores do Santos, né? E aí no ano seguinte, né, no ano de 1970, ia rolar a Copa do Mundo, que foi no México. E aí o, o Pelé acabou quebrando a promessa dele e decidiu tentar jogar pela seleção brasileira. Ele foi convocado e o Brasil
acabou jogando no que foi considerado por muitos na Copa do Mundo mais bonita que o Brasil já ganhou. Porque o Brasil tinha um elenco de peso e inclusive ganhou aquela Copa do Mundo na final contra a Itália e acabou ganhando pelo placar de 4-1 na final, né? E aí o Brasil foi tricampeão daquela Copa e foi a primeira seleção a ganhar a competição 3 vezes. E aí o Pelé só fez um gol nesse jogo. E aí também teve, antes da partida começar, uma foto, né, com uma placa. Não era uma placa, né? Era tipo uma folha escrito num lugar, né? Que era um ambiente de trabalho, no caso. Era um local de trabalho. Aí tava escrito lá em espanhol uma frase que significava assim: nós não vamos jogar hoje porque nós vamos ver o Pelé jogar. E aí, no ano de 1971, ele decidiu se aposentar pela seleção brasileira. Ele jogou alguns amistosos e tal, e depois se aposentou. E ele também, pela seleção brasileira, jogou uma Copa América, mas o Brasil não foi campeão dessa vez com ele. E aí, no ano de 1975, ele decidiu sair do Santos. Aí ele saiu do Santos e foi jogar num time chamado New York Cosmos, dos Estados Unidos. E aí, ele foi para esse time com a intenção de querer popularizar o futebol nos Estados Unidos. E aí ele chegou, né, no último jogo dele, ele jogou pelo New York Cosmos e pelo Santos. E aí ele jogou o primeiro tempo pelo New York Cosmos e o segundo tempo pelo Santos. E na aposentadoria dele ele cantou uma canção do Caetano Veloso que fala assim: Love, Love, Love. Pelé, ao todo, ele fez 1.283 gols. E quando ele chegou ao milésimo gol, foi numa partida entre Santos e Vasco, em que ele fez um gol de pênalti e ganhou várias camisetas do Vasco, da torcida. Que inclusive o Vasco era um time que ele torcia quando era pequeno. E o jogador que ele mais gostava era o goleiro Bilé. E aí o pessoal começou a apelidar ele de Pelé. E aí ele não gostava do apelido, inclusive ele chegou a brigar com o garoto porque o garoto não parava de chamar ele assim. E ele falou que uma das maiores raivas dele é porque ele não sabia o que significava. E segundo algumas pesquisas parece que significa um milagre em hebraico. Mas enfim. E aí, na entrevista ele virou e falou que o Brasil deveria cuidar de pessoas cegas e das criancinhas. O que de uma certa forma rendeu uma crítica do povo, porque o povo esperava que ele ia fazer alguma crítica ao governo da época, que no caso era a ditadura militar. Mas enfim. E aí ele acabou sendo considerado como o rei do futebol, né? Porque é pra você ver, o cara ganhou 2 Copas do Mundo seguidas e ganhou outra, né? Ele ganhou 3 Copas do Mundo. E ganhou o Libertadores e Mundial pelo Santos, né? Ganhou o Campeonato Continental e o Mundial. E ele também já fez filmes, né, com o Sylvester Stallone, um exemplo, né? O filme A Fuga para a Vitória. Tem um filme contando a história dele, que é O Nascimento de uma Lenda, que se não me engano, de 2016. E aí ele também participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo do ano de 1994, que foi nos Estados Unidos. E o Brasil foi tetra naquela Copa. Na entrada dele, entrou ele junto com a Whitney Houston, a cantora, né? E aí ela tava com a bola na mão. Ele tirou a bola da mão dela e chutou pro estádio, em direção ao estádio, né? E acabou caindo no estádio. Enfim. E aí também teve um amistoso na seleção que foi para comemorar os 50 anos dele. Que ele acabou sendo substituído pelo Neto, jogador. E aí o Neto fez um gol e dedicou a ele. E agora dia 29 de dezembro desse ano,
O Pelé acabou falecendo, ele já estava internado e ele estava tratando um câncer no colo e uma infecção que ele tinha no pulmão, né? Uma infecção respiratória. Que ele que tinha dado no corpo dele por causa do coronavírus, né? Que ele tinha contraído o coronavírus. E aí, repercutiu no mundo todo a morte dele. Jornais da Inglaterra tal. Pessoas famosas fizeram homenagem para ele, como por exemplo, cantores brasileiros, né? O Caetano Veloso, a Anitta, o Galvão Bueno, né? Narradores. Jogadores, né? Como o Neymar, o Anthony, o Marcelo e tal. E teve lá no mundo afora, que nem o Cristiano Ronaldo fez uma homenagem para ele, o Lionel Messi, o Will Smith também fez, o Mike Tyson nas redes sociais dele, ou seja, foi muita gente, né? E o Pelé, ele foi muito importante para a história do futebol mundial. E, e se você parar para analisar, você que está assistindo esse vídeo, a maior parte dos gols que as pessoas fazem, que os jogadores fazem, ou que pessoas fazem na rua e tal, tipo jogando num contra, no rachão, como tem gente que fala. Um desses gols, a maioria parte desses gols, do jeito que faz e tal, a maior parte o Pelé já fez. E essa é a homenagem que o meu canal faz ao maior ídolo do futebol e o brasileiro mais conhecido no mundo. Descanse em paz, rei. Né? Porque ele não morreu. Ele só tá descansando. O Edson se foi, mas o Pelé será eterno. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. E ative o sininho para poder receber as notificações, pessoal. E tchau.